Em praticamente toda a escola do Brasil, tem aquela história, né? Aquela que é contada em voz baixa nos corredores, um nome que só de ouvir já dá um arrepio. A loira do banheiro. Ela é, sem dúvida, a lenda urbana mais famosa do país. Um fantasma que assombra a imaginação de estudante atrás de estudante. Mas, de onde ela veio de verdade? E o ritual? O ritual é um clássico. É quase uma prova de coragem na infância. Para chamar a tal da loira, tem todo um passo a passo. Dar 3 descargas, falar 3 palavrões e ainda chutar o vaso. Aí, se tiver coragem, é só esperar. A história é tão forte que um medo transforma um banheiro comum de escola em, sei lá, um portal para o sobrenatural. Ok, mas essa é a parte que quase todo mundo já ouviu 1 milhão de vezes. A grande questão é: quem é que atende do outro lado? Quem é essa figura que supostamente aparece quando se faz esse ritual todo? De onde saiu essa história tão específica e, vamos combinar, tão assustadora? É exatamente isso que a gente vai investigar agora. Para começar essa investigação, a gente vai precisar voltar bastante no tempo, lá para o século XIX, em pleno Império Brasileiro. E a nossa primeira pista não começa com um fantasma. Começa com uma história de rebeldia, de tragédia e de uma vida que acabou muito, mas muito cedo. A nossa primeira suspeita, digamos assim, é uma pessoa que existiu de verdade, Maria Augusta de Oliveira Borges. E ela não era qualquer uma, não. Era filha do Visconde de Guaratinguetá, uma figura super influente na época. O destino trágico dessa jovem da alta sociedade pode ter sido o pontapé inicial para a primeira versão da lenda. A vida da Maria Augusta foi, para dizer o mínimo, uma montanha russa. Imagina só, ela nasce numa família riquíssima, mas com apenas 14 anos, 14! É obrigada a se casar com um homem muito mais velho. Só que ela não era de aceitar as coisas calada. Num ato de coragem impressionante para a época, ela largou tudo e fugiu para Paris. Queria liberdade. Mas o destino foi cruel. Ela morreu lá, com só 26 anos, de uma forma bem misteriosa. E é exatamente aqui que a história de vida vira história de fantasma. Depois que ela morreu, fizeram uma coisa bem peculiar. Embalsamaram o corpo e o velório foi no próprio quarto dela, no casarão da família. Anos depois, adivinha o que virou esse casarão? Uma escola. E foi aí que o negócio ficou esquisito. Começaram a aparecer relatos de alunos ouvindo o piano dela tocar sozinho, um lustre que despencou do nada e até um incêndio sem explicação. Tudo isso, claro, foi colocado na conta do espírito inquieto dela. Mas essa é só uma das pontas do nosso mistério. Agora, a gente vai dar um salto no tempo, direto para o século XX, para investigar uma outra história. Uma história bem diferente, mas igualmente trágica. E essa já nasceu dentro dos muros de uma escola. A nossa segunda pista nos leva para Santos, no litoral de São Paulo, mais especificamente para os corredores do Colégio Canadá. Lá, uma estudante chamada Luciana se tornou a personagem principal de uma nova e comovente versão da lenda. O ano é 1944. A escola tinha acabado de fazer 10 anos quando uma tragédia abalou a comunidade e plantou a semente de uma nova e poderosa versão da história da loira. E a história aqui é de cortar o coração. Os relatos da época dizem que Luciana, com apenas 15 anos de idade, tirou a própria vida. E o local? O banheiro da escola. O motivo seria um amor secreto, proibido. Aparentemente, ela era apaixonada por uma colega de classe que foi enviada para um convento pelos pais. Luciana não teria aguentado o desespero. A partir daí, o fantasma nasceu quase que imediatamente. Não demorou nenhum mês para a primeira aparição ser relatada. Uma colega de classe da Luciana contou essa história aterrorizante de ter visto uma aparição pálida com algodão no nariz, como se preparavam os corpos na época. Imagina o pavor. O pânico foi tão grande, mas tão grande, que a direção da escola tomou uma atitude radical. Simplesmente demoliram o banheiro. Virou um depósito de material. Só que não adiantou nada. A história já tinha escapado dos muros da escola, já tinha virado lenda. Então, é aqui que a gente chega. Com 2 histórias de origem, ambas muito convincentes, cheias de detalhes, mas completamente diferentes. Separadas por cidades, por décadas e por circunstâncias totalmente distintas. Dá uma olhada nessa comparação. De um lado, Maria Augusta, a aristocrata rebelde do século XIX em Guaratinguetá. Do outro, Luciana, a estudante de coração partido dos anos 40 em Santos.
Como pode o mesmo fantasma ter duas origens tão diferentes, separadas por 50 anos e centenas de quilômetros? Isso nos leva à pergunta de R$ 1 milhão, né? Afinal de contas, qual dessas histórias é a verdadeira? Quem é a real loira do banheiro? É a Maria Augusta ou é a Luciana? Mas e se essa for a pergunta errada? E se, ao tentar achar a história verdadeira, a gente estiver perdendo o que realmente importa nessa lenda toda? E se o valor dela não estiver nos fatos, mas em algo muito mais profundo? Para a gente tentar entender essa aparente contradição, precisamos dar um passo para trás. Sair um pouco da investigação e pensar, para que, afinal de contas, servem as lendas urbanas? Porque veja bem, uma lenda urbana não é só uma historinha para assustar os amigos. Os estudiosos do assunto definem como uma espécie de cultura em movimento. É um jeito que a sociedade encontra para processar seus medos, suas ansiedades, seus traumas coletivos. É uma mistura de fatos e ficção. E é aí que a coisa toda faz mais sentido. O poder da loira do banheiro talvez não esteja em qual história é real, mas no que a lenda se tornou, um tipo de recipiente. Ela carrega as histórias esquecidas de mulheres reais. A luta da Maria Augusta contra uma sociedade opressora, a tragédia da Luciana lidando com o amor proibido, ambas são histórias de vidas interrompidas. E tem até um detalhe curioso. A Maria Augusta teria morrido de hidrofobia, que causa aversão à água. Talvez seja essa a ponte que conectou o espírito dela aos banheiros. De certa forma, a história do fantasma vira um memorial. É um jeito, talvez um pouco estranho, de garantir que a verdade emocional por trás dessas tragédias seja preservada. Mesmo que os nomes se percam no tempo, as suas histórias, as suas dores, não são esquecidas. No final das contas, a loira do banheiro é muito mais do que um fantasma de escola. Ela é um espelho. E ela nos força a fazer uma pergunta importante. O que as nossas histórias de assombração mais famosas revelam sobre a nossa memória coletiva? Sobre as tragédias que não superamos e, principalmente, sobre as histórias que nós, como sociedade, escolhemos esquecer.